Amados, amadas do Senhor, vamos lá para mais uma leitura firme e forte aí, vamos lá. Estamos quase terminando o Evangelho de Marcos. Nesse vídeo eu farei Marcos 13, isso mesmo, o Evangelho de Jesus segundo São Marcos, na Bíblia Viva. Vamos lá? Quando ele estava saindo do templo naquele dia, um dos seus discípulos disse: Olha, mestre, que belas pedras e construções. Jesus perguntou: Você está vendo estas construções enormes? Porque não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, fora de Jerusalém, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Conta-nos quando acontecerão aquelas coisas e que sinal haverá para anunciar quando tudo isso vai acontecer. Então Jesus lhes disse: Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são o Messias de vocês e enganarão a muita gente. E quando ouvirem falar em guerras perto e longe, não tenham medo. É preciso que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porque nações e reinos declararão guerras uns contra os outros. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. E isto anunciará apenas o início da angústia. Mas quando essas coisas começarem a acontecer, tomem muito cuidado, porque vocês estarão correndo grande perigo. Vocês serão arrastados para os tribunais, açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados diante de governantes e reis e acusarão vocês de serem meus seguidores. Esta é a oportunidade que vocês têm de contar-lhes a boa nova. E a boa nova deve primeiro tornar-se conhecida em todas as nações antes que venha o fim. Mas quando vocês forem presos e submetidos a julgamento, não se preocupem com o que dizer em sua defesa. É só falarem o que Deus mandar, e nessa hora não serão vocês que estarão falando, e sim o Espírito Santo. Irmãos entregarão uns aos outros a morte, pais entregarão seus filhos, filhos se rebelarão contra seus próprios pais e os matarão. E todos os odiarão porque vocês são meus, mas todos os que perseverarem até o fim serão salvos. Quando vocês virem a coisa horrorosa no lugar que não deve estar, que o leitor entenda o que isso quer dizer, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, apressem-se. Quem estiver no seu terraço não desça nem entre em sua casa. Quem estiver fora nos campos não volte para buscar o seu manto. Ai das mulheres que estiverem grávidas naqueles dias e das mães que estiverem amamentando seus filhos. Orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno, porque aqueles serão dias de tanta angústia como nunca houve desde o começo da criação de Deus e jamais haverá outra vez. E se o Senhor não encurtar aquele tempo de angústia, nenhuma alma em toda a terra sobreviverá, mas por amor dos seus escolhidos, ele limitará aqueles dias. E então, se alguém lhes disser, este é o Cristo, ou ali está ele, não lhes deem atenção, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Fiquem de prontidão, eu já os avisei antes que aconteça. Depois de terminar a tribulação, o sol ficará escuro, a lua não brilhará, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então a humanidade toda verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos, desde os limites mais distantes da terra e do céu. Ora, esta é a lição tirada de uma figueira. Quando os brotos dela ficam macios e as folhas começam a crescer, vocês sabem que o verão está próximo. E quando vocês virem acontecer estas coisas, podem estar certos de que ele está muito próximo à porta. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todos esses acontecimentos ocorram. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Contudo, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, o dia ou a hora em que estas coisas acontecerão, somente o Pai que sabe. E já que vocês não sabem quando isso acontecerá, fiquem atentos, estejam vigilantes. Essa época pode ser comparada com um homem que sai de viagem para outro país.
Ele distribuiu as tarefas para os seus servos e manda o porteiro ficar vigiando na espera pela volta dele. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, de madrugada ou pela manhã. Se ele vier de repente, que vocês não sejam encontrados dormindo. Vigiem na espera da minha volta. Esta é a minha ordem a vocês e a todos os demais.